Boa noite, Jéssica. Tudo bem? Seja bem-vinda nessa noite de terça-feira. Grande Tadeu Melo. Tadeu Melo, pontual, hein, Tadeu? Entrou certinho, hein, Maiara? Seja bem-vinda também. Fala, Zilglésio. Tudo bem? Fala, Elô. Boa noite. Sejam bem-vindos aí com bate-papo com esse queridão Tadeu. Vou fazer o convite enquanto vocês vão chegando. Sejam muito bem-vindos nessa noite maravilhosa. 21, terça-feira. Fala, meu querido Zilglésio, direto do estado do Mato Grosso. Tadeu Melo, Eu sou conhecido. pontual. Fala, meu querido, tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite também, viu? Botar o... A gente... O que você prefere? Pra botar o óculos? para poder ler, que eu sou ruim de... fica melhor. Olhar 43 ou é 1.6 e 2.0 de cada lado, Tadeu? É tudo igual, ele chega... Não chega nem a 1 grau não, mas faz a diferença, viu? Sério mesmo? E eu relutei bastante não usar óculos, mas o oftalmologista falou se eu não usar óculos para perto, ele até me deu uma dica para eu tentar não usar o mais assim, para não usar, para poder forçar bem minha vista. Mas ele falou que vai ter um momento que não vai ter como. Então eu estava tendo muita dificuldade de ler, às vezes eu ficava catando a letra, eu estava ficando muito assim, eu ficava com a expressão cansada. Aí eu disse, tem que usar óculos, não tem como. Aí pronto, aí quando tu põe óculos, você passa a ter, como se fosse ver alta definição. Aí eu tenho para longe e para perto, mas tudo fraquinho. Mas faz Imagina. diferença. Faz diferença. Faz diferença, né? A minha mãe, Tadeu, colocou aquela lente interna, sabe? Você já ouviu falar? Sim, Como mas eu se... tenho medo. Sei como é que é. Então, mas foi difícil, mas falta o outro lado, né? Aí meio que ela, às vezes, compensa de um lado e o outro fica embaçado, porque falta o outro olho, né? Então, meio que fica... E O dizem que é cérebro ainda está assimilando. e dizem que é uma cirurgia super simples, né? A pessoa já sai enxergando. Exatamente. Como eu tenho, assim, eu tenho dificuldade para enxergar de longe, mas tudo muito fraco. Eu acho que a distante eu tenho 1 grau e para perto, acho que é 0,75. E eu queria usar lente para ter que não ter que estar botando, trocando de óculos. Sim. Aí o oftalmologista falou que eu posso usar uma lente para longe e a outra lente para perto. Mas aí eu vou ter que me adaptar. Caramba. Aí ele falou que no começo tem uma certa dificuldade, porque é como se você mudasse assim, o foco para enxergar de longe, de um olho, e quando você for enxergar para perto, aí você joga o foco para o outro olho. Porque Que eu não louco, né? consigo, eu de óculos para longe, eu não consigo ler para perto. Fica pior do que eu tenho, natural, de dificuldade para enxergar. Que doido. Isso atrapalha nas gravações, porque as pessoas não têm noção quanto de luz fica na nossa cara, né? Aqueles... Não, no momento para mim De tá boa. normal. Agora o ruim para mim é ler. Eu perco as palavras ficam confusas, porque eu vejo a letra meio embaçada. Eu tenho palavras Caramba. que eu tento adivinhar. Aí quando eu ponho os óculos, aí não, é diferente, aí eu consigo ler tudo certinho. Mas o Clark Kent, né? O Clark Kent vira o super-homem dos olhos, né? É isso aí, põe aqui lá no suburbano. Lá no suburbano eu tinha isso, eu tinha esse pegar rapaz aqui. Tadeu, Oi. primeiramente, obrigado pelo teu carinho, obrigado por ter respondido. A gente está se conhecendo pela primeira vez, digamos, por vídeo. Agradeço de coração mesmo pela oportunidade. Eu sei da tua história, o quanto você é importante para o que se diz arte no Brasil. Tadeu dos Santos Melo, direto de Fortaleza. Deu uma travadinha. Voltou? Voltou agora. Voltou. Quando Voltou. acontece Tadeu dos... isso, quando Ah, acontece isso, eu fico sozinho, é isso? então, na verdade, eu também fico... Sabe como que é a técnica?
Eu Ah, lembro de gravação, sabe como que eu fico? ah, Até no jornalismo é assim, para dar o corte. Eu fico assim, ó. entendi. Mas o pessoal pra- começou a entrar. Exatamente. E aí, ó, o pessoal tá entrando. Um grande abraço para todo mundo. Mandar um beijo aí para todo mundo que está presente nessa noite linda de terça-feira. Tadeu dos Santos Melo, direto de Fortaleza, nesse A minha, seu 1,65 m, mas de uma 1,65 m. grandiosidade tremenda artisticamente. A minha primeira pergunta Hum. para você como foi a infância do Tadeu? Quem é o Tadeu na infância em Fortaleza? Pobre, rico, quais eram as brincadeiras? Como era a sua relação na sua infância? Como A era o minha Tadeu infância, criança? eu tive muita liberdade, mesmo, assim. Eu nunca fui reprimido pelos meus pais em não poder fazer isso, não poder fazer aquilo. Muito pelo contrário, eu ficava até chateado. Nossa, meu pai e minha mãe não me proíbem nada, tudo eu tenho direito a fazer. Porque eu acho que eles confiavam em mim, né? Então, acho que na época eu não tinha muita consciência disso. Quando a gente passa confiança, a gente tem essa liberdade. Quando a gente gera um certo conflito nesse tipo de relação, aí tem as limitações. Então, meu Deus, eu lembro que Ah, que eu estou em Fortaleza atualmente, nessa pandemia eu vim para cá, que aqui tem mais conforto. Para mim é maior, tem a minha mãe, tem toda uma estrutura tá em que é casa, mais né, conforto. Tadeu? Eu moro aqui em casa, em Fortaleza. No Rio é em apartamento. Aí eu lembro que. Eu não lembro. A Eline Mariette na profissão. Olha, a minha sobrinha. Aí eu lembro que na rua que eu morava, Rua São Paulo, era toda de paralelepípedo. Aí, e não tinha saneamento, não tinha esgoto encanado. Eu lembro que na a casa dos meus pais era um reservatório que tinha dentro da cozinha. E aquilo às vezes causava mau Caramba! cheiro, era horrível. Entupia, era um problema, era um problema. Porque até então não tinha como fazer o escoamento. Aí eles fizeram o saneamento na rua. E foi um playground para mim. Porque eles arrancaram todo aquele paralelepípedo, que é o calçamento, e ficou areia de Aham. praia. Então eles cavavam uns buracos para fazer a tubulação, colocar a tubulação, e demorou dias, acredito meses. Então ficou aquela rua toda na areia e uns montes gigantes para a gente brincar, rolar. Ainda tinha uns buracos que eles fizeram e deixaram por lá. E a gente se enterrava ali. Eu perdi um ano letivo. Eu não tinha condições. Aí sim, aí a minha mãe ela ia para cima de mim. Foi a Mas primeira vez que você pegou bicho geográfico, né? eu já peguei isso. Não, bicho geográfico. Eu já peguei bicho do pé. Bicho de pé. É como se, é como se fosse, eu não sei como chama em Fortaleza. Enfim, é como se fosse um bichinho que fica por baixo da pele ali. Eu não É eu por sei o que é conta de. isso. Não, isso aí eu nunca tive, É, não. Mas eu tive você bicho de nunca pé. teve. Não, isso eu nunca tive, não. Mas eu sei de que você está falando. É um negócio que ele Aham. vai entrando na pele e vai andando, né? E vai fazendo espécie uns rios, né? Uma Isso. coisa Ele do vai até deixando mapa. uma marquinha assim. Isso eu conheço. Mas o que eu peguei foi bicho de pé, que é uma pulga que fica no Ah. cantinho da unha, que eu não sabia o que era bem dolorido. E aquilo foi inchando, foi inchando. Aí meu primo, cara, tu tá com bicho de pé. Aí ele tirou, nossa senhora. Ficou um buraco, sabia? Tira com uma agulha e puxa. Que louco. É, peguei bicho de Cara, pé. não. Deve Ele, doer pra caramba, né? ele é como se fosse uma espinha inflamada. Que você encosta assim e Nossa. fica machucado. Mas só que é na ponta Aham. no teu dedão. Aí ele vai raspando em volta e arranca com a pinça. Aí vem a pontinha preta, que é uma espécie de uma pulga. E por baixo, Aham. é como se fosse um saquinho que ele tem. Como se fosse um Sim. berne. É um. É coisa. É, É. Aí ele fala que se exatamente. caso a pessoa não cuida, aquilo vira um inseto. E assim é um processo Nossa, natural das coisas. É nojento, é nojento. é muito louco, né? É muito É, louco. Mas então sua infância foi bem simples, então, né? Foi foi literalmente simples. uma criança Foi. a gente em São Paulo fala estourar o tampão do dedão do pé, jogando bola, Fiz, aquela coisa fiz isso, toda. estourei. Eu tenho uma versão a bola em função disso. Parecia aqueles bonecos ventríloco, ficava com aquele negócio assim. Aqui é a minha unha e a beiça. Ave Maria, foi horrível. Ficou em carne viva. Aí eu tinha meus amigos de rua,
tinha minha bicicleta, aprendi andando sozinho. Tinha uma amiga minha, tinha uma bicicleta, ela encostou a bicicleta dela na parede. Eu montei na bicicleta e do nada era uma rua que tinha uma ladeira, a bicicleta desceu comigo. E para eu não cair, eu tive que me equilibrar. É uma sensação tão boa, sabia? Quando você percebe que sabe andar de bicicleta, consegue se manter no equilíbrio. Aí eu ia para o interior daqui de Fortaleza, que é, no caso do Ceará, né? É o Ipu. Então, tomava banho de cachoeira, tomava banho de riacho, tomava banho de uma bica, que chama Bica do Ipu, que é uma queda d'água de 150 metros de altura, uma água Caramba! gelada. Já fui picada por marimbondo, fui picada por abelha, já levei carreira de cachorro, já fui mordido por cachorro. Então, eu subi pé de planta para comer fruta da árvore. Eu cavava buraco, tinha as mulheres lá no Ipu, as mulheres tinham uma trilha que elas iam lavar roupa no riacho. Sim, E eu sempre tive um lado meio Didi Mocó, de aprontar com as sim. pessoas. Aí eu tive uma ideia de cavar um buraco na trilha dela, colocar uns gravetos, colocar umas folhas, depois jogar uma areiazinha em cima para ficar igual. Elas caíam, cara. Ave Maria, Que, só a que, gente. tipo, é só aquela pisadinha falsa. A desequilíbrio. Quebrava o pote que ela carregava na cabeça, que estava levando água para casa. Derrubava a roupa que ela tinha acabado de lavar. Aí teve uma delas que correu atrás da gente. Era eu e os meus primos. Aí teve uma delas que correu atrás da gente. Eu achei melhor parar com isso. Porque eu fiquei muito assustado. Coisa de criança, cara. A gente não. A Coisa de criança não tem criança. Eu muita. acho que os tempos mudaram, né, Tadeu? A gente, enfim, eu acho que brincar era brincar mesmo, né? Era a É, famosa estripulia, como você mesmo falou do Didi, aquela brincadeira inocente, sem medo do que realmente pode acontecer, das mas você... consequências, né? É. Exato, Era muito exatamente. divertido, Agora, cara. Era muito divertido. Meu Deus. Ficava ali atrás rindo, só esperando ver a desgraça alheia. Meu Deus do céu. Imagina, a mulher passou a tarde inteira lavando roupa. Mas no final da tarde ela deu uma queda e suja toda aquela roupa na terra. Ah, criança, cara, não tinha como. Uma vez, a minha mãe, é, ela fazia cocada. Ela nossa, pegava o que delícia. coco, ela vendia muito. A minha mãe, ela sabia fazer dinheiro. Ela pegava o coco, comprava o coco, aquele coco já sem aquela casca, né? Rachava ele no meio, Sim, sim. tinha que ter muita polpa. E ela tinha uma tábua, e na ponta dessa tábua tinha uma concha que era cheia de dente. Então ela pegava a coisa do coco e fazia assim. E embaixo tinha uma panela que ela parava o coco ralado. Só que tinha uma Caramba. cadeira que ela para ela fazer, tinha a cadeira dela. Então ela sentava em cima da tábua e dava apoio, ficava aquilo assim. Eu pensei assim, se eu puxar essa cadeira, ela vai cair no chão. E eu, e eu puxei a cadeira e ela caiu no chão. Mas ela foi muito rápida, que ela me segurou pela canela e ali mesmo ela me deu uma chibatada. Deu a, A deu a coisinha sova. tem. Foi. Ali mesmo ela me segurou já. Eu não calculei a fuga. Só calculei a, eu só calculei a estratégia mesmo Como, da traquinagem. Eu como aprontava. que muda, né? Eu fui muito sonso. Muito sonso. Eu era uma Como amor de que chama, pessoa, mãe. O quê? como que chama em Fortaleza, assim, é menino levado, Aqui traquina, é menino danado, menino tá com cão nos couro. cão nos É, couro? cão nos couro. Hoje, não, esse menino tem uns cão no couro, de tão que ele não para. Ô, diabo, né? Para quieto, cão! É mais ou menos os termos que eles usam. Acredito eu que já deve ter mudado, né? Porque isso foi na década de 70. Vixe, Maria, como já faz tempo. Não vamos falar de tempo, não. Não vamos falar de Não, vamos não. 1965, não. Para você ter ideia, quem já nasceu na década de 2000 já tá ficando velho, que dirá? Deve tempo. Ô, Tadeu, conta Ah, pra mim. Eu sempre, a gente conversou bastante antes de estar hoje aqui junto. Eu sempre gosto de falar. Além de jornalista, eu sou ator. Mas eu não gosto da palavra entrevista, não. Eu gosto de bate-papo, eu gosto de trocar vivências, ouvir histórias. É, e por isso que a gente está aqui. O programa está dando certo. Entre Insta, a gente comentou. Quero agradecer a todo o público. A gente batendo a casa aí em uma semana praticamente.
tá batendo mais de 10 mil visualizações, agradecer a todo mundo, e você vai ser uma pessoa que vai ajudar a subir esses números, porque são pessoas importantes naquilo que faz. Agora a pergunta é, Tadeu, a sua Hum. infância, pelo que eu vi, foi igual à minha, foi muito simples, foi Foi, gostosa, foi isso. criança, e aonde foi que você chegou a se deparar, o primeiro contato com a arte? Seja numa gaita, num violão, ouviu alguém declamar um poema, porque, sabe o que eu falo? Com todo mundo que eu estou conversando, Tadeu, uma coisa que eu percebi, a gente não escolhe ser artista. Não, não, é O instintivo. universo, o É, universo faz com que a gente nasça isso. artista. É. E aonde você percebeu que tocou teu coração e falou, isso eu quero para minha vida? Eu percebi que era uma profissão de ator, gente, mudou já a coisa. Eu tenho dificuldade, tem ensino, fecha, ensino Aonde, complementar e na ensino sua, médio. isso, aonde foi que você se encontrou, que você, Não, eu entendi a depois pergunta. Ó, é é, assim, eu sempre tive uma inspiração artística. Eu sempre mexi com pintura, sempre mexi com escultura, sempre mexi com desenho, desenhava muito bem mesmo, assim. Eu lembro uma vez que eu fiz um desenho, não sei como foi, mas foi no colégio. E uma amiga minha viu, cara, você tem que desenhar para o Patativa do Assaré. Porque ela era muito amiga do Patativa e ele ia fazer uma palestra no meu colégio. Meu colégio era Nossa Senhora de Lourdes. E ela conhecia meu potencial artístico nessa coisa de desenho. E eu desenhei o retrato dele. Ela ficou enlouquecida. E eu dei de presente e ele me fez uma poesia. Eu tenho até guardado essa poesia, não tenho decorada. E então eu só tinha essa coisa desenvolvida. Eu pintava, eu esculpia, mas eu tinha uma coisa do ator que o que existia dentro de mim, mas até então eu não tinha uma referência para me dizer, olha, isso aí é um caminho que você tem que seguir, que isso é uma profissão. Eu tinha uma simpatia muito grande pelo Sítio do Pica-Pau Amarelo, com a geração da Zilka Salaberry, Rosana Garcia, Júlio César, André Vale. Então, isso que me inspirou a coisa do ator. Eu tinha muita vontade de fazer um amigo do Pedrinho, aquela série que passava na Globo na época. sim. Mas não passou disso, assim, era só uma coisa que eu tinha comigo, mas eu não tinha uma orientação que talvez já fosse uma coisa do ator. Mas eu tinha isso. E eu lembro também, muito, muito, muito tempo atrás, os amigos de rua montaram um espetáculo chamado A Bela Adormecida, que nunca aconteceu por falta de disciplina da gente. Ninguém respeitava ninguém. Tinha um diretor, mas a gente, cara chato, ficar mandando a gente. E a coisa não aconteceu. Eu nunca consegui entrar em cena, até para ensaiar. Mas já era meu lado ator se manifestando. Quando eu terminei o ensino médio, é ensino médio que chama ou ensino fundamental? Quando eu terminei o ginásio, Eu terminei o ensino médio, que na época era primeiro, segundo e terceiro ano. O ensino então, fundamental ensino era até a oitava série. fundamental. Então, quando eu terminei o ensino fundamental, eu já tinha feito muita história bíblica, porque o meu ensino fundamental foi todo em colégio de freira. Bem que o ensino médio também Olha foi em só. colégio de freira. Aí, sempre na época da Semana Santa, eu fazia história de Jesus. E eu fiz uma participação, as freiras gostaram. Aí, ano que entrou, eu já fazia Jesus. E eu tinha uma aceitação muito grande, mas até então ainda não tinha me tocado que é uma coisa vocacional, que eu tinha um talento que já chamava a atenção das pessoas. Quando eu saí desse colégio do Rosa Gatorno e fui para o Nossa Senhora de Lourdes, porque esse colégio Rosa Gatorno só ia até a oitava série. Aí quando eu entrei no Nossa Senhora de Lourdes, aí lá que começou a acender a luz, por causa do período da profissionalização, então as pessoas já estão mais ligadas em que ramo de mercado seguir. Então os amigos começaram a falar, Tadeu, tu tem um potencial para isso, tal, tal. Aí houve uma semana, e na época o colégio não tinha essa matéria de teatro. Aí houve uma semana cultural nesse colégio e eu propus fazer umas crônicas como apresentação. E foi um sucesso. Viu? Fiquei famoso dentro do colégio. Aí no ano seguinte, passou a ter a matéria de teatro no colégio. Quer dizer, eu fiz com que o colégio se motivasse a levar a essa coisa para o colégio. É assim, o colégio ficou motivado em me ver atuando, em fazer com que os outros alunos
se interessasse em fazer. Porque teatro, independente se você vai seguir a carreira ou não, é muito importante para a vida social. Eu era de uma timidez, de uma Concordo timidez. plenamente. Faça teatro, se você que não tem mérito para seguir Para a carreira, vida, mas Tadeu. faça Para a teatro para a vida. vida, para você se posicionar para as pessoas, para você chegar. Porque eu era tão tímido, que quando eu faltava no colégio, que faltei muito pouco, as pessoas nem percebiam. Eu era de uma timidez muito grande. E o teatro me fez eu desabrochar, sabe? Assim, quando eu tenho que chegar no local, eu chego. Sempre quando eu tinha alguma coisa para resolver, é a minha mãe que ia na frente. Ela que falava, ela que se posicionava. Eu estava ali só para receber os méritos das conquistas dela. Mas era ela que resolvia. Agora não, agora eu resolvo, agora eu chego na frente, falo. É tão bom saber como você tem essa conquista. O teatro que deu isso. Ô, Aí Tadeu, pronto, aí você contou uma coisa que lembra muito a minha história, que eu sou de Lins, do interior de São Paulo, ah. e primeiramente mandar um abraço para a Ataíde, que o Ataíde entrou aí. Um beijo, Ah, Ataíde. é, Thaís, eu nem vi, tava conversando com você, agora tô vendo a galera aqui. Aham, grande abraço, Ataíde, a todo Mais mundo que está tardinho aí. também entrou. Todo mundo, Ricardo, a Tati também. É muito louco. Eu comecei teatro na escola, eu também era tímido, e eu fui obrigado a fazer teatro, porque eu sempre fui do esporte, eu sempre joguei bola, vôlei, e aí me obrigaram a fazer aqueles espetáculos, sabe, de sexualidade, drogas, enfim, filho na adolescência. E quando eu subi no palco e as pessoas me aplaudiram, aquilo para mim, eu não sei o que aconteceu. Ali para mim foi eu não sei. É a Uma famosa, como diz revelação, né? foi como diz Constantin Stanislavski, ali houve comunhão. Foi a minha primeira Michele, comunhão. Fala, Michele, tudo bem? Então, Tadeu, eu acho que realmente a gente se descobre mesmo como artista. Eu não sei como aconteceu com você, mas depois disso, eu estou falando de mim aqui, claro que você é o entrevistado, mas para puxar o gancho, eu falei que eu queria ser ator. Eu vim de uma cidade de 80 mil habitantes, e os meus amigos davam risada de mim, porque, tipo, ah, você, não, você. E aí é muito louco. Como que aconteceu isso? Porque você falou que começou a fazer. Falou assim, não, agora eu vou fazer isso para mim. Você teve na sua família, de repente, algum tipo de preconceito, algum tipo de barreira? Porque eu tive. Porque é muito mais fácil você falar que vai ser dentista, médico, né? uhum. Cirurgião, do que falar, ah, não, você é artista. Artista? Sei não, hein? Você não quer saber de nada com a vida, não. Como que foi com você? Assim, como é que eu posso falar? Não tive bloqueio aqui em casa, mas não tive aceitação. É como assim, ah, tadinho, estudou tanto, tem uma certa inteligência, mas escolheu, coitado, tem um dó dele, assim, mais ou menos o caminho foi esse, mas assim, não vou te proibir, porque é uma coisa que não tem futuro, mas assim, o que eu tive foi só uma rejeição da minha escolha, foi isso que entrou aqui. Uma rejeição da minha escolha e lamentou que eu tenha escolhido um caminho errado, que eu ia sofrer muito lá na frente. De uma certa forma, eu não tiro a razão deles. Porque poderia ter acontecido isso. Mas graças a Deus eu acho que quando a gente tem uma determinação, um foco, assim, um amor muito grande, acho que lá em cima ele ouve a gente e cuida. Porque foram 15 anos que eu passei para poder viver da profissão. E não Você é só passou fome, talento. Tadeu? Passei. Aí eu aqui na minha casa, o meu pai ele não se envolvia. Só olhava assim para mim, mas ficava na dele. A minha mãe era mais participativa nesse sentido, mas via que não era bem isso que ela achava que eu poderia conquistar. Acho que eu teria potencial para outras coisas. Porque eu também eu não culpo eles, porque é, assim, são pessoas simples, de pouco estudo, onde o intelectual deles é mais um intelecto de sobrevivência, de conseguir pagar as contas, ter uma honestidade no dia a dia, mas assim, uma coisa mais profunda intelectualmente, eles não tiveram muito acesso, tanto meu pai quanto a minha mãe. A coisa mais desenvolvida que eles tiveram mesmo
é experiência de vida. O que é certo, o que é errado, e ser honesto. Paga o que deve, conquiste suas coisas pelos seus méritos. Então, isso eles me passaram, que eu tenho isso como uma coisa muito, muito, muito preciosa. Mas, assim, na minha família, eu tenho uma prima, Socorro, que É. ela me influenciou muito inconscientemente. Porque ela pintava tela, ela fazia teatro, ela fazia essas coisas todas. E eu via aquilo, eu achava muito interessante, porque ela era diferente de tudo. E Que doido. inconscientemente, inconscientemente eu fui absorvendo aquilo para mim. Como eu era uma pessoa sonsa, eu ficava na minha, e como eu não tinha liberdade de me expressar, porque eu tinha muito medo de crítica, eu fazia por trás. Então, eu comecei a fazer teatro escondido da minha mãe, porque o primeiro espaço porque assim, quando eu disse, eu quero ser ator, agora onde eu vou procurar essa coisa aqui em Fortaleza? Isso na década de 80, comecei a fazer teatro em 84. Onde é que eu vou procurar isso? Aí tinha a faculdade, mas eu tentei ver lá, mas era necessário de todo um processo, e eu com a cara muito ansioso, não, eu já quero fazer, não sei o quê. Aí eu descobri que aqui na rua São Paulo, ali entre a Tristão Gonçalves e a 24 de Maio, tinha uma casa que era uma casa cultural que aqui na versão da minha família era um puteiro. Então, porque É, ali- falava é, assim, ali- é o não, olhar, né? Cada um tem um olhar para aquilo, né? as pessoas, aqui em casa, principalmente a minha mãe, tinha um preconceito muito grande com aquilo, porque talvez ela via as pessoas rindo, as mulheres muito à vontade, os caras também muito à vontade, e era um entre sai de gente muito jovem. Aí ela, pela natureza assim que ela via naquilo lá, desenvolveu esse preconceito e passava isso pra gente. Então, mas eu passava com ela com uma curiosidade tão grande, porque ela aguçou uma curiosidade em mim. Porque ela falou que aquele ali era um lugar proibido. Tudo que é proibido é interessante na minha cabeça. Eu só sei que eu andando na rua, eu recebi um panfletinho que ali fazia teatro. Eu, caramba, olha isso. Eu vou fazer teatro no puteiro. Aí eu sou desse. Eu fui, entrei, aí tava tendo estava ensaiando uma peça que era o Abajur Lilás. E ali Nossa, era a Plínio rota, e ali era a rota da minha mãe, porque ela ia pro mercado. Então eu tinha uma preocupação muito grande. E ela vê o filho bonzinho, todo santinho, no meio das putas, no meio dos viados. Imagina, Isso ela Tadeu. vê, eu me misturei, Vou entrar no não, puteiro agora. eu ficava atrás da fresta da porta. Sempre quando eu estava em reunião lá, eu ficava numa posição, porque eu não ficava muito visível, mas eu ficava numa fresta para vigiar. Mas nunca aconteceu de me flagrar lá dentro, não. Aí o cara me achou muito tímido, o diretor. Aí o Plínio Marcos não liberou o texto, pelo Cara, histórico, talvez. e Não para quem não liberou. sabe, e para quem não Ah, sabe, eu até fiz um teste no Wolf, eu estudei no Wolf, em São Paulo. Eu fiz um teste para o espetáculo do Plínio, onde eu era o capataz, era o cara que cuidava do puteiro. E o Plínio, ele só trouxe peça pancada na sociedade. E é. nessa época, então, o Plínio não tinha autorizado a vocês utilizarem do texto, então. Não, não. Não, porque era assim, era um teatro, era um grupo amador, não era uma coisa profissional. Ah, Mas tinha toda uma estrutura, era uma academia, ela era uma academia de dança, uma academia de balé. Então tinha uma sala maravilhosa lá, com espelho, com aquelas barras. A Cyndi Lauper estava bombando na época. Então virou até o tema na época. Sempre quando eu ouço essa música dela, eu viajo. Aí, o que que eles fizeram? Eles adaptaram um texto com a mesma linguagem de Plínio Marcos, Abajur Lilás, que era Luxúria versus Société. Aí o cara assim, vou escrever um personagem para mim. Depois ele falou para mim, para ah, eu correr assustado. Porque ele olhou para mim assim, coitado, você é uma freira, querer fazer teatro logo aqui. Se ferraram. Eu arrasei no personagem, arrasei. Os caras, regaçou.
Eles ficaram loucos comigo, que era o Jacinto, que era um adolescente que saiu de onde que era? Era, ai, uma cidadezinha Cascavel, uma cidadezinha do interior daqui de Fortaleza, do Ceará. E fofoqueiro demais. E quando todo mundo saía, ele se vestia de mulher e ficava dançando no salão. E eu fazia isso com Que muita incrível. maestria, fazia com muita maestria, muita maestria. Aí a gente ficou em cartaz só 2 dias, no Teatro José de Alencar, que era o nosso nobre teatro, nosso teatro municipal de Fortaleza. Um teatro lindo, lindo. Pronto, aí quando e fui aplaudido em cena aberta. Foi uma loucura mesmo para mim. Aquilo ali para mim foi assim, caramba. Isso é o que eu quero para minha vida, seja qual for a consequência. Que eu fiz, final de 85, me mandei para o Rio de Janeiro. Foi eu e um amigo meu, o Antônio Gomes. Fui com a É o cara cara que e a é coragem. coragem. Cara e a coragem. Costurei, Sem dinheiro juntei. no bolso. Não, acho que toda loucura tem que ter um pouco de bom senso. Eu peguei como eu te falei, eu fazia uns bonequinhos de bola de gude, aqui no Ceará chama de bila. E ficava na É. porta da minha casa vendia igual pão quente na padaria. No colégio eu levei um para dar de presente. Nossa, toda semana eu levava encomenda, que o pessoal encomendou. Aí o que eu fiz, juntei dinheiro, levei nome de miserável, de canguinha, porque eu não ajudava com a despesa aqui na casa. Mas porque eu já tinha planos. Eu não posso ajudar na conta de luz, na conta de água, porque esse dinheiro pode me fazer falta no Rio de Janeiro. E até então eu não sabia que eu estava com esse plano na cabeça. Aí eu juntei, eu acho que comparando, fazendo assim a referência de 85 para cá, como se tivesse guardado uns R$ 2.000. Aham. Peguei esse dinheiro, costurei na bainha da minha calça, porque o Rio, para nós nordestinos, tem fama que cada esquina tem um bandido esperando para assaltar a gente, que não é nada disso. Acho que assalto acontece em qualquer momento. Mas na época, Sim. isso vendia muito. A Então eu vestia. cultura. Era. Mas no Rio de Janeiro não é nada disso. Assalto basta você procurar o lugar que você é assaltado. E ficar esperto. Bandido, ficar atento, as pessoas estão desligadas. Não era nada disso. Mas eu fui com isso na cabeça, eu costurei o dinheiro na bainha da minha calça. Cheguei lá, você tem que procurar uma pensão, porque pensão não tem que comprar renda, nada disso. Eu sei que eu cheguei lá no domingo, foram 2 dias viajando. Que na segunda-feira eu já Nossa. estava. Fui de ônibus. Saí na sexta-feira 13, cheguei no domingo dia 15. E aí no domingo, eu dormi na praia de Copacabana de domingo para segunda. Aí quando foi na segunda-feira, fui para o centro do Rio, porque falaram que no centro tinha muita pensão, que alugava quarto. Você comprava renda, bastava você pagar lá uns calções que dava tudo certo. Nossa, foi delicioso. Aí pronto, pertinho da escola onde eu me formei, a Martins Pena, eu ia a pé, não gastava nem dinheiro com condução. E uma coisa vai puxando a outra, que o meu objetivo era fazer tablado. Eu tinha visto uma matéria no Globo Repórter falando sobre o tablado, da Maria Clara Ô, Machado. tablado. Só que eu não sabia onde era o tablado. Porque onde eu fiquei foi no centro do Rio. O tablado era no Jardim Botânico. Mas disseram que no centro do Rio é bem distante. Tinha uma escola profissionalizante chamada Martins Pena. E foi perfeita. Perfeito, porque era de graça, era do Estado. Eu dei sorte, porque na época a escola tinha acabado de passar por uma reforma, porque ela vive muito fechada. Como é um órgão do Estado, então, e é cultura, então, vira e mexe, infelizmente, não tem apoio, não tem Inconstante, né, investimento. Tadeu? É. Então, a escola tinha acabado de ser reformada, então estava, ó, instalando de novinha, tudo estruturado, tudo em cima. Aí tinha as fases, que era o curso de verão, curso preparatório e o curso profissionalizante. E tudo fazia teste para você conseguir entrar. Aí eu fui pro tablado, consegui. Lá na escola, como eu falo, você quer ser ator, não queira já ir para um lugar, porque às vezes você se expõe, se prepara. Porque às vezes você tem a oportunidade, mas não está preparado, você perde a chance. Você fica queimado. Porque vai E leva ser. Nossa, o porrada, né, cara. Tadeu? Você sabe que leva E o cara porrada, né?
o cara não tem experiência nenhuma, chama esse cara não, esse cara não tem experiência. Ih, eu vi o trabalho dele, nossa, cara ruim. Não é ruim, não foi treinado. Então, tenha paciência e faz um curso. É tão divertido, curso é tão divertido. Maravilhoso. Curso é a melhor coisa do mundo. Gente, a gente se diverte muito, a gente ri muito, a gente joga para fora as neuras, a gente se conhece. Quando você vai lá para o abate mesmo, para o mercado, você vai com poder de ator. Quando você não tem essa preparação, você vai muito com o rabo preso, vai só com uma arrogância. E a arrogância, no primeiro grito, a gente perde. E é muito louco isso que você está falando. E quando você tem a certeza do que você está fazendo, você pode ouvir 1, 2, 3, 4, 5 gritos que você não se desestrutura, que você está preparado para isso. E esse universo que a gente vive, hoje até que diminuiu muito. Você é na base do grito. E você não pode ficar triste por isso, não. É o processo. Às vezes o diretor ele não tem segurança do que está fazendo e te dá um grito e você passa a temer a ele. E com essa tua fragilidade, ele passa a comandar você. Se ele fica muito frágil, aí você não vai acreditar nele. Então aí você vai começar a resistir o que ele está falando. Ele fala uma coisa, mas você pensa, mas se eu fizer assim, é mais bacana. Não! A partir do momento que você está sendo dirigido por alguém, você tem que ficar calado. Se ele não tem talento, se ele não tem uma inteligência para saber o que está fazendo, o problema é seu. Você aceitou trabalhar com ele. Então, seja profissional. Faça exatamente o que ele está pedindo. Porque quando for julgado, é ele que vai sofrer as consequências. Foi mal dirigido. Mas o ator é bom. O cara tem presença, tem isso, tem aquilo. Então, não queira bater de frente com direção, não, que você é feio. Pode chegar até depois. Eu lembro da Jussara. Eu lembro da Jussara, ela foi minha professora em São Paulo. No Wolf, eu fiz 4 testes. Na época, acho que era 120 vagas para 800 pessoas concorrendo. E uma das primeiras coisas que ela falou, que eu dou muito assim, eu falo brincando, e ela falou, na verdade, metaforicamente, que é isso que você está falando. Eu vou sangrar vocês aqui. Mas eu acho que naquele momento do sangrar, falar, e depois ela logo em seguida falou, aqui vão ficar atores. E aquilo ficou tão marcado para mim, porque assim, para quem entra numa escola profissionalizante, as pessoas que não são da área, acham que é só decorar texto. E é um mundo tão de desconstrução, porque você se desconstrói para construir. E você se depara, às vezes, com, não sei você, mas já aconteceu muitas vezes na época da escola, então eu falo, caramba, eu sou assim, eu tenho preconceito com isso, eu tenho medo disso, eu tenho isso. E realmente, para quem quer ser ator, tem que estudar mesmo, tem que desconstruir, não tem que ter preconceito, tem que estar com a mente aberta. E realmente é um processo que o mercado, né, Tadeu? Depois você vai para fora, ele não quer saber, quer dar o texto, falando, te vira negão, te vira negão. E a concorrência é muito grande, viu? A concorrência é muito grande. E você tem que ter malandragem para saber quem é que está em tua volta, para você se proteger. Porque tem pessoas que vão querer puxar teu tapete. Então você tem que ter você tem que ter uma sensibilidade em sacar quem é quem, não para você tentar puxar o tapete da pessoa, mas para se proteger. Se blindar. Uma coisa que eu aprendi nessa profissão, qualquer lugar que você esteja chegando, ouça mais do que fala. Porque às vezes você fala, você joga coisas que podem te prejudicar depois. Alguém, sei lá. No período da turma do Didi, eu ficava muito observando, foram 13 anos lá, e observava as participações que chegavam, atores que chegavam, atores que saíam. Então era a música do poeta, né? Tem gente que chega, tem gente que vai, era o tempo todo. E eu via quem voltava. Geralmente os que voltavam eram as pessoas mais reservadas, as pessoas que quando falavam realmente era uma coisa que somava. E aqueles que não voltavam, eram aquelas pessoas expansivas, invasivas, falavam pelos cotovelos, diziam umas coisas assim no meio da cena. E eu, caramba, tem que tomar muito cuidado. Quando eu fui gravar pela primeira vez na Globo, foi na novela A Indomada. Posso só fazer uma leiturinha rapidinho aqui, Tadeu, complementando isso? Para as pessoas entenderem, Indomada, Anjo Mal, Meu Bem Querer, Laço de
Laços de Família, Porto dos Milagres. É um pouquinho só para dar uma denta aí para você continuar o que você já fez já. A Indomada foi a primeira coisa que eu fiz na televisão, na Globo, no caso, foi uma participação no Você Decide. Uau! Mas assim, foi uma coisa assim que um amigo meu me jogou lá dentro. Então, eu nem sei como é que eu fui ali. Foi até com uma cena com Pedro Paulo Rangel. Foi a primeira vez que eu vi o cenário da Globo. Primeira vez que eu vi que ele não conhecia estúdio. Foi externa. Nossa. Achei o cheiro ficou no meu nariz até hoje. Eu tenho um cheiro, E o ar-condicionado? é. Aí na Indomada, já foi mesmo, já valendo, assim, já fui como o nome no crédito, o texto no meu nome, que eu já tinha feito a oficina de atores da Globo. Então eu fui já como uma referência. Aí na Indomada, quando eu fui, tipo, eu dei sorte, porque tinha uma amiga minha que estava no elenco, a Juliana Guimarães. A primeira coisa que ela me falou, Tadeu, aqui, fique quieto, só observe. Ouça coisas que você pode ficar chocado, mas não passa para frente. Observe como é que é aqui. E eu fiquei quieto na minha, ficava muito observando, ouvi coisas realmente, assim, caramba, que coisa doida. Não eu digo assim, comportamento de um que tem poder, uma outra pessoa que não tem poder, uma pessoa que tem poder, com outra pessoa que tem poder. Então eu via muito isso, esses embates, assim, Os mas bastidores sempre são muito loucos, né, é, Tadeu? é, é, é. Passei assim no início. Meu Deus do céu, é difícil, viu? É difícil. Você ficou com medo de, tipo assim, por exemplo, falar assim, caramba, eu não vou conseguir. Eu não vou, porque, por exemplo, quem Não, está assistindo a nossa live, as pessoas não têm noção o quanto de não a gente recebe para receber talvez um meio sim desacreditado e você chegar lá, às vezes, ter que recuperar uma energia de um ser superior para jogar aquilo que você precisa para ganhar um personagem. E mesmo assim, talvez você sai de lá falando, puxa, não foi dessa vez. Você chegou nesse momento de falar, meu, eu acho que, não, eu não sei, não, não, não. Às vezes eu saí com essa energia, poxa, que pena que eu não fiz uma cena bacana. Não arrasei, podia ter feito melhor, mas tá lá, caramba, eu não dou para isso. Não, não. Eu acho que a partir do momento que a coisa chega até você, é porque você está preparado. Se não chegou, é porque você não está preparado. E se chegou, é porque você buscou e a coisa aconteceu. E se aconteceu, é porque você tem estrutura para dar conta. Agora, desesperante, sim, é muito desesperante. Mas para isso você, se prepara. O Emiliano Queiroz, assim, é o ator que eu tenho assim, um grande respeito. É meu mentor intelectual, é meu pai do Rio de Janeiro, é tudo que eu tenho assim, de aprendizado da profissão, eu agradeço ao Emiliano Queiroz. E, e os macetes que ele me passou foram fundamentais, porque quando você adquire uma certa credibilidade já dentro da casa, você já tem um respaldo mais de serenidade quando você chega lá. Agora, quando você não tem isso, você vai ter que mostrar serviço, você vai ter que encantar eles com o teu trabalho. Tem uma coisa emocional por trás da gente, que é o pior vilão. Isso que te quebra. E a pior coisa, e a primeira coisa que esse vilão, que é você mesmo, te derruba, é o texto. O que ele me ensinou? Decora o texto, passa o texto 1000 vezes. Para quando chegar lá, vai ser a 1001 vez. E realmente, eu ficava passando o texto. Porque na hora a coisa é tão desesperante quando chega a primeira vez que te falta saliva, você não escuta o que está sendo dito. É uma coisa tão louca. Tem ator, talvez, que consiga tirar isso de letra, pela personalidade. Eu, como sou um geminiano, sou inseguro pra caramba, isso foi muito contra mim. Mas, quando falava gravando, são 3 vezes. Primeira vez,
a direção passa você lendo com o ator da cena que você vai fazer. Aí ele explica, essa cena eu quero assim, assim, assado, blá, 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 blá. A segunda vez é passando lá nas marcas e pro câmera para se posicionar. E a terceira vez valendo. Cara, é loucura. Que loucura. Parece que você tem um revólver aqui na cabeça e você tem que cantar uma música qualquer aí. Então, pra mim, a minha estrutura emocional. Para muitos não. Não, Mas eu sou igual a você. Me dá um desespero, porque as pessoas não têm noção. É a deixa, é a marcação, é o eixo de X da câmera. Não é, olha pra câmera, porra! Não olha pra câmera! Então é um negócio assim que é mil coisas que você tem que fazer ao mesmo tempo e detalhe. Ser orgânico, né? A loucura, é, a loucura que é, né? é. Não, e assim, lá em televisão não pode errar muito. Só os que já estão já na ativa. Nem eles podem. Mas se for de errar, errem esses que estão na ativa. Para quem está chegando, não erra. Faça de primeira. Deixa o câmera errar, deixa a técnica falhou, mas não erra. Faça de primeira. Aí, porque se você erra, você está chegando e você erra, tu leva um grito, tu se desestrutura, cara. Acabou o teu dia, você não consegue mais fazer. Porque você já tá, meu Deus, o cara gritou, eu sou um merda, eu sou isso. Então não faz, decora, decora, mas decora. Tem coisa que eu fiz, que eu gravei nesse período da Indomada, que eu achei, meu Deus, eu acho que eu não falei a palavra tal. Caramba! Quando eu via no ar, rapaz, eu Ah, falei tudinho. Eu fiz a respiração que o Emiliano me dirigiu para fazer. Eu consegui. Por quê? Porque o texto é uma coisa que eu não me preocupava. Eu me preocupava com a emoção. Porque se você ainda está na neura de estar procurando palavra, tu está jogando a tua energia buscando o texto. Não, gente, joga a tua energia buscando uma emoção, sabe? Busca a tua energia, gasta a tua energia, o foco dessa cena, olhando no olho do outro ator. Isso que é legal, isso que eles querem. Eu sei que não foi fácil, mas eu cheguei chegando lá, viu? Eu cheguei tremia, sim, lógico que eu tremia. Mas e é muito eu cheguei louco. e dei conta. Uma coisa que esse ano de 2020, Tadeu, eu comecei teatro com uns 15. Tomar um negocinho aqui? Tô na água. Tomar um negocinho. É, uma coisa que as pessoas não têm noção, eu hoje com 32 anos de idade, eu trabalho com empresas, faço trabalho de comunicação. Um erro que as pessoas tendem é achar que, assim, eu perdi o medo. O medo você nunca vai Não, perder. Você não, e não é controla o medo. legal. Você controla o medo. Depois que você aprendeu a controlar o medo, aí, meu querido, aí que é o grande lance da história. E isso para a vida, né, Tadeu? Porque o Porque acho que medo, o ele vai medo, vir toda hora. e o medo atiça o teu reflexo, né? Aguça todo os teus sentidos. É o medo que proporciona isso, é a adrenalina que proporciona isso. O dia que você chegar num momento desse, no ator, no teatro, relaxadão, tu vai perder o teu vigor. Tu não vai chamar atenção, tu não vai ter presença cênica. E o teatro é uma coisa que você tem que estar preparado fisicamente. Porque são 2 horas, 1 hora e meia, sei lá, 3 horas, que você está em cena ali e você tem que estar vibrante. E quando termina, está exausto. E não é uma apresentação. Em média, de 3 a 4 por semana. Se for uma sucessão, fica anos fazendo aquilo. Então, seja esperto. Outra coisa que o Emiliano me ensinou É, se você tem o poder de escolha, no teatro, no caso, se você tem o poder de aham, escolha de usar e não usar, escolhe o não usar. Porque se é uma cena só, legal, usa. Mas é uma rotina, são 4 apresentações, às vezes são 2 por dia. E se você escolheu usar uma coisa que você poderia ter escolhido não usar, é um elemento a mais que você vai entrar nessa rotina. Eu lembro que eu fazia a peça Lisbela e o Prisioneiro. E vem a vaidade exato. do ator. Aí vem a vaidade do ator de querer, eu vou querer botar um dente para fazer um efeito, as pessoas vão gostar. Que geralmente isso é muleta, né? Você não se garante com tua interpretação. Então quer Com o botar corpo, né? quer botar um gancho, quer botar sei lá, um olho, uma boca grandona.
E no caso era um dente, era até no calcitônio. Aí o Emiliano falou, Tadeu, olha só, você vai ter que chegar antes. Porque a direção deu opção. Ou você usa, se você quiser usar, você usa. Se você não quiser usar, também não precisa usar. É teatro, vai estar longe. Só quem vai ver esses dentes que está na primeira fila. Quem está lá atrás nem percebe que tu tinha esse dente. Eram 3 dentes. Aí o Emiliano falou, olha só, era esse bem daqui assim. Aí eu, vou usar, legal, o dente do calcitônio torto, tal, tal. Aí o Emílio É. falou, não faz isso, eu vou te explicar, ó. Você vai ter que chegar antes para colocar esse dente. Quando terminar a peça, todo o elenco vai embora, você vai ter que ficar para limpar o dente, para no dia seguinte você ter que colocar novamente. E o outro, eram 2 atores que tinham essa opção de escolha. O outro ator quis colocar o dente. E durante a temporada eu vi. Ele chegava, ele era o primeiro a chegar e era o último a sair. Porque o dente, para grudar no nosso dente, era uma coisa toda de dentista, tudo muito legalzinho, uma produção ótima. Só que eram 2 bisnaguinhas, uma de uma coloração mais escura que a outra, que você misturar, aquilo virava uma espécie de um cimento. Aí colocava no dente e grudava para não soltar durante o espetáculo. Só que aquele no final ficava duro, igual gesso, e tinha que raspar aquilo todo para estar limpinho no Caramba, dia ficava seguinte. resinado, né? Ficava. Só que era uma coisa meio areosa, bastava você raspar que virava um pó. Que Mas doido. era uma trabalheira. E a gente ficou 2 anos em cartaz. E foram 2 anos esse ano fazendo esse serviço. E eu falei, Resumindo, Emiliano, ficou sem 3 dentes, né? Implante nos 3 dentes. todo dia. E às vezes tinha 2 sessões que a gente fazia viajando, que ele tinha que fazer rapidamente para poder dar tempo. Às vezes ele nem tirava para não ter que ter o trabalho de fazer. Aí não comia. Aí eu aprendi que se você tiver poder de escolher de não fazer uma coisa, se você pode escolher não fazer, escolhe não fazer, porque vai facilitar a tua vida. E é assim que a gente vai desenvolvendo os macetes Ô, e vai fazendo um trabalho ô, de ficar Tadeu, feliz. não, na verdade eu Penine não tenho Mariette, roteiro. sucesso. Ah, O pessoal tá é minha bombando aí, um sobrinha. grande abraço para todo mundo. O pessoal tá gostando demais, agradeço a presença de todos. Ô, Tadeu, qual que é a sua Ah, experiência de ter trabalhado com o Renato? A gente sabe que o Renato ele tem uma importância grandiosa. menos é mais, Neide. Inês, é isso aí, Ah, menos é mais. É uma produtora maravilhosa do Rio. olá, Ney, Sim, a tudo experiência de bem? trabalhar com o Renato, É. ali foi uma escola, viu? E como que ele é nos bastidores, assim? Maravilhoso, maravilhoso, Ele é maravilhoso, paizão? maravilhoso. Paizão, paizão, paizão. A gente ri tanto, cara. Às vezes até comentava com o Marcelo, Marcelo, isso aqui é nosso trabalho. Como é que a gente é Aham. tão feliz no trabalho? Porque ele mesmo falava, gente, olha só, quando a gente está aqui no estúdio, a gente deixa todos os nossos problemas lá fora. Aqui só alegria. A gente trabalha com humor e a energia do humor é captada pelo público. Se você traz um problema para fora, de fora para cá, eles vão captar. Não vão captar assim, o ator tá. Não. Mas a cena vai cair. Então, aqui é ser feliz. Ser feliz. E é uma pessoa muito generosa no sentido de dar toque para você, sabe? Assim, ó, às vezes eu estava em cena, eu não estava me posicionando para a câmera, ele me puxava pro cantinho assim, ó, vai ficar legal. Confia, confia, confia. Aí pronto, assim. E é uma pessoa que ele estava muito, muito presente ali, ele protegia a gente, ele defendia a gente para a produção. A gente tinha um apoio muito grande do Renato. Foram 13 anos ali. E a gente fazia viagem, foi através do Renato que eu viajei para o exterior, Estados Unidos, e de uma estrutura maravilhosa. Maravilhosa. Assim, a Globo é assim, as pessoas falam muito coisa ruim da Globo, mas eu acho que quando qualquer Ela pessoa que dá esteve. condição do trabalho. Ela dá Cara, ali condição do trabalho. é uma empresa muito especial. É feliz da pessoa que tem a oportunidade de ter a estrutura da Globo te abraçando, te acolhendo. Ela trata. Assim, você tem que oferecer o seu melhor. O padrão de qualidade está nisso.
Você ofereça o seu melhor para a gente, que a gente vai te dar o nosso melhor. Então, é uma empresa que dá uma estrutura muito especial para os funcionários. Isso geral, viu? Você trabalha bastante. Assim, tem coisa que Sim. você poderia fazer em 7 dias, é feita em 5 dias. Acho que por isso que ela dá toda essa estrutura psicológica para a gente conseguir ter essa produtividade. É assim, é É uma só para quem empresa. trabalhou, né? Eu trabalhei na afiliada, eu fui finalista da novela Malhação, com texto até do Marcos Cazu, que foi Cirque de Solé, não consegui fazer a minha participação, e fiz figuração. Foi o máximo que eu consegui, mas o que eu mais trabalhei mesmo foi na época de jornalismo, né? Uma afiliada, e fiz estágio com o Serginho Grosman, né? Fiquei Jorge três Aragão, dias em abraço São Paulo. grande para você, viu, rapaz? Grande Mandou abraço, um abraço. pessoal. Sim, aí E você acho que é trabalhou com o muito louco Serginho. isso. Ah, Eu fiz, na verdade, eu fiz estágio na época, né? Eu fiz 3 dias. Eu saí da Globo, morei em Piracicaba, fiquei cobrindo o Campeonato Paulista e mandei um e-mail e fiquei 3 dias lá com o pessoal. E na época eu fiquei acho que 3 dias com eles lá aprendendo e tudo mais. Foi um momento maravilhoso. Na época ainda tinha Leonardo, estava na época, Elba Ramalho, Cristiano Araújo, estava na época, obviamente, vivo ainda, estava passando lá música, Nat Roots, e eu aprendi muito. O pessoal da contra-regragem, caramba, meu, aquilo ali, nego transforma a água do vinho, assim, isso tipo assim, você olha é, pro lado, assim, já tem outro mundo aqui, aí você volta, você olha aqui, você olha para cá, já tá outro mundo já. Então, são os assim, melhores realmente tem que tirar o profissionais, chapéu viu? por isso. É, Por isso, assim, as pessoas às vezes misturam as coisas, mas os profissionais são os têm o melhores, que são os não tem, melhores, são os não tem o melhores. que questionar. É Não tem. impressionante a capacidade deles. Eu fico impressionado. Cada vez que a gente ia gravar lá a Turma do Didi ou outros produtos, quando você chegava no cenário, nossa, o acabamento, o nível é uma coisa de louco. E a eficiência na iluminação, do som, da imagem, a nossa pele na Globo fica uma pele dos deuses. Às vezes, quando tu vai para um outro local, tu toma até um susto. Meu Deus, que a minha pele então é assim. Porque na É Globo chapada, é uma coisa veludada. E quando fica você vem em pêssego. outro lugar. É. Não, e depois eu soube que as grandes estrelas ainda têm uma iluminação especial que faz com que a pele fique ainda mais de uma deusa, de um deus. Porque é uma coisa meio Que louco, digitalizada. né? É. Imagina assim, os mortais lá gravando. A pele fica uma coisa divina. Imagina de uma Faz Cláudia do jeito que Raia. for, meu querido. É. De uma Cláudia Raia, de uma Suzana Vieira. Algo bem especial. E o cheiro, Falando ela é ainda de. cheiro de sucesso. Hã? A Globo tem cheiro de sucesso. Incrível. E como que foi trabalhar com a Xuxa? Cara, foi incrível saber a Xuxa. A Xuxa é muito legal. Ela é muito simples e ao mesmo tempo muito nível a Alface? nível. É, o alface. Perguntaram, foi? É, fazer o alface. Então, a primeira Exato. vez foi com Como? o Luciano Huck, depois foi com o Luiz Carlos Torinho. A primeira vez que eu tive contato com a Xuxa, eu estava fazendo a novela Porto dos Milagres. E ela chamava a gente para fazer entrevista. Eu não lembro como era, acho que era no sofá da Xuxa. Era uma coisa bem intimista, um quadro que ela tinha no programa. E as pessoas Ah, falavam, Tadeu, cuidado, cuidado com a Xuxa. Ela tem um olhar, ela é encantadora. Você não vai conseguir ter seu raciocínio porque ela é de uma beleza, é de uma coisa muito, muito especial. Então eu fui com isso na cabeça. Vinícius, ela é incrível, sabia? A beleza da Xuxa é uma coisa de louco. E o carisma dela. E ao mesmo tempo ela ela tem uma deve ter uma simplicidade. energia fora do Tem, comum, né? e ao mesmo tempo ela tem uma simplicidade. Porque às vezes a pessoa, quando é muito bela, ela te intimida. Não a pessoa em si, mas a beleza dela. E a Xuxa, ela tem tudo isso, só que ela tem uma simplicidade que depois do susto, ela vai percebendo, agora eu vou ter que acalmar ele.
Ela nem falou depois pra mim. Eu fiquei com medo que quando você chegou, eu vi que você ficou muito. Mas as pessoas falaram pra mim um monte de coisa. Pra tomar cuidado, que o olhar dela era hipnotizante. Então eu cheguei muito, ai meu Deus do céu, eu vou ver uma Tadeu, pessoa do outro mundo. Ah, peço desculpa, tá dando 3 segundos